Aproximem-se, ouvintes, e permitam-me contar uma história que ainda ecoa pelas ruas de Porto Alegre. Uma lenda nascida da injustiça, alimentada pelo sangue inocente e eternizada pelo terror. Esta é a história de Maria Degolada, a imigrante alemã que nunca encontrou descanso. Era o ano de 1899. Porto Alegre fervilhava com o crescimento e as promessas de um novo século que se aproximava. Entre os imigrantes que chegavam em busca de uma vida melhor, estava uma jovem alemã de cabelos dourados como o trigo dos campos da sua terra natal. Ela tinha apenas 21 anos quando pisou no solo brasileiro, carregando nos olhos azuis claros a esperança de quem acredita que o destino pode ser reescrito. Seu nome era Maria. Simplesmente Maria. Mas o destino tinha outros planos para ela. Planos sombrios que a transformariam numa lenda assombrada, conhecida para sempre como Maria Degolada, o predador de farda. Nas ruas de pedra irregular de Porto Alegre daqueles tempos, onde os lampiões a gás criavam círculos trêmulos de luz amarelada na escuridão, Maria tentava construir sua nova vida. Trabalhava como costureira, suas mãos delicadas criando bordados que lembravam as tradições da sua Alemanha distante. Mas havia alguém observando cada movimento seu. Alguém que deveria proteger os cidadãos, mas que se tornara o predador mais perigoso. Bruno Bicudo. Este nome ainda é sussurrado com medo pelos corredores antigos da cidade. Soldado da Brigada Militar, homem que vestia a farda que deveria inspirar respeito e segurança, mas cujo coração albergava uma obsessão doentia pela jovem alemã. Dia após dia ele a seguia. Primeiro de longe, escondido nas sombras dos prédios coloniais, depois mais de perto, sempre encontrando desculpas para aparecer no seu caminho. Maria sentiu o perigo se aproximando como uma tempestade que se forma no horizonte. Você pode não vê-la ainda, mas sente sua presença sinistra no ar. Ela tentou pedir ajuda, mas quem acreditaria numa imigrante contra a palavra de um soldado? Era uma época em que a justiça tinha cor, tinha gênero, tinha nacionalidade. E Maria não pertencia a nenhuma das categorias protegidas. A noite do horror. Foi numa noite gelada de novembro, no dia 12 para ser exato, que o destino cobrou o seu preço terrível. Os ventos do sul sopravam forte, carregando consigo o presságio da tragédia que estava por vir. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas pela lua minguante que parecia tentar se esconder atrás das nuvens, como se não quisesse testemunhar o horror que se desenrolaria. Maria caminhava apressada, seus passos ecoando nas pedras molhadas pela garoa fina que começara a cair. Ela sabia, como sabia que estava sendo seguida. Podia sentir os olhos de Bruno Bicudo cravados em suas costas como duas brasas ardentes. Seus instintos gritavam para que corresse, mas para onde? Em que porta poderia bater pedindo socorro sem ser rechaçada? O soldado a alcançou numa viela estreita, longe dos olhares curiosos, longe de qualquer possibilidade de salvação. As palavras que trocaram naquela noite se perderam no tempo, mas os moradores da região juraram ter ouvido gritos que gelaram o sangue em suas veias. Gritos que começaram como súplicas em alemão e terminaram em silêncio. Um silêncio mais assustador que qualquer som. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, encontraram Maria no chão frio das pedras. Seu vestido branco estava manchado de vermelho, e ao redor do seu pescoço delicado, uma ferida terrível atestava a brutalidade do crime. O povo, horrorizado, começou a chamá-la de Maria Degolada, um apelido que se tornaria eterno. Bruno Bicudo foi preso, julgado e, preparem-se para sentir a indignação que ainda queima nos corações dos gaúchos, foi condenado a uma pena ridiculamente leve. A justiça dos homens falhou miseravelmente com Maria. Mas a justiça de outros mundos, essa estava apenas começando. O despertar da assombração.
Dizem que quando uma pessoa morre de forma tão violenta e injusta, sua alma não consegue encontrar paz. E Maria, Maria, tinha muitos motivos para não descansar. Seu sangue havia se misturado com a terra brasileira que ela aprendera a amar, criando um laço que nem a morte conseguiria quebrar. As primeiras aparições começaram apenas uma semana após o enterro. O coveiro jurava que via uma figura feminina caminhando entre os túmulos durante a madrugada, sempre vestida de branco, sempre com uma marca vermelha brilhante ao redor do pescoço, sempre procurando algo que só ela sabia o que era. Mas não foi só no cemitério que Maria começou a se manifestar. Nas ruas onde costumava caminhar, nos lugares onde havia sofrido, onde havia chorado, onde havia pedido socorro em vão, lá estava ela, noite após noite, uma sentinela espectral que não conhecia o descanso. As descrições eram sempre as mesmas. Uma mulher jovem de cabelos dourados que flutuavam como se estivessem sobre a água, olhos azuis que brilhavam com uma luz sobrenatural e aquela cicatriz terrível no pescoço que pulsava como um coração vermelho na escuridão. A guardiã dos oprimidos. Maria Degolada não era um fantasma comum. Ela tinha um propósito, uma missão que transcendia os limites entre a vida e a morte. Ela se tornou a protetora das mulheres vulneráveis, a guardiã daquelas que, como ela, não tinham voz ou poder para se defender. Inúmeras mulheres relataram experiências sobrenaturais que salvaram suas vidas. Esposas que sofriam violência doméstica descreviam como nas noites mais desesperadas sentiam uma presença feminina ao seu lado. Outras ouviam sussurros em alemão: "Flir, meine Tochter", "Fuja, minha filha". Outras eram fisicamente empurradas para longe do perigo por mãos queladas que apareciam do nada. Uma das histórias mais impressionantes foi contada por Dona Carmen, uma costureira que trabalhava até tarde na mesma região onde Maria havia sido assassinada. Certa noite, quando voltava para casa, percebeu que estava sendo seguida por um homem suspeito. De repente, sentiu alguém puxar sua mão com força, arrastando-a para uma rua lateral. Quando olhou para ver quem havia salvado, viu apenas uma mulher de vestido branco desaparecendo na escuridão, deixando para trás o perfume de flores brancas. A vingança sobrenatural. Mas Maria Degolada não era apenas proteção. Ela era também vingança. Os homens que aterrorizavam mulheres começaram a relatar experiências assustadoras na região onde ela aparecia. Pesadelos terríveis, visões horripilantes, uma sensação constante de estarem sendo observados por olhos cheios de fúria e justiça. O próprio Bruno Bicudo não escapou da ira sobrenatural de sua vítima. Após ser liberto da prisão, com uma sentença que insultava a memória de Maria, ele passou a viver um inferno particular. Vizinhos contavam que ele gritava durante as madrugadas, conversando com alguém que ninguém mais podia ver. "Me deixe em paz", ele berrava para o vazio. "Já paguei minha dívida." Mas que dívida pode ser paga quando uma vida jovem é ceifada tão brutalmente? Bruno envelheceu décadas em poucos meses. Seus cabelos escuros ficaram completamente brancos, rugas profundas sulcaram o seu rosto e seus olhos se encheram de um terror permanente que nunca o abandonava. Encontraram-no morto 3 anos depois do crime, em sua própria casa. O corpo estava intacto, sem marcas de violência, mas o seu rosto, estava congelado numa expressão de horror absoluto que fez até o médico legista se benzer. Ao lado do cadáver, escrita na parede com o que parecia ser sangue fresco, uma única palavra em alemão: Gerechtigkeit, justiça. A justiça que os tribunais terrenos negaram a Maria, ela havia encontrado por conta própria. O nascimento do culto. Com o passar dos anos, a figura de Maria Degolada transcendeu o mero folclore urbano. Ela se tornou uma santa não oficial, uma intercessora dos desprezados e esquecidos pela sociedade. Nas periferias de Porto Alegre, pequenos altares começaram a aparecer, especialmente em locais onde mulheres haviam sofrido violência. Esses altares eram simples, mas tocantes. Flores brancas como seu vestido,
velas vermelhas como seu sangue derramado e pequenas oferendas deixadas por mulheres desesperadas pedindo proteção. As orações eram uma mistura de português e alemão, criando uma linguagem única da fé e do desespero. Maria Degolada, protege-nos dos lobos em pele de cordeiro, tornou-se a oração mais comum. Que a justiça que não tiveste em vida, tenhas na eternidade. A lenda viva. Mais de um século se passou daquela noite terrível de novembro, mas Maria Degolada continua sendo uma presença real e palpável nas ruas de Porto Alegre. Sua lenda não é apenas uma história contada. Taxistas experientes se recusam terminantemente a passar sozinhos pela região onde ela foi assassinada após a meia-noite. Eles falam de passageiras misteriosas que entram no carro vestidas de branco, pedem para ir ao cemitério e simplesmente desaparecem durante a viagem, deixando apenas o banco traseiro gelado e um perfume de flores em decomposição. Policiais relatam chamados estranhos para a área, sempre mulheres desesperadas ligando para a central, dizendo ter visto uma alemã de branco pedindo ajuda. Mas quando as viaturas chegam ao local, não encontram ninguém. Apenas uma sensação inquietante de que não estão sozinhos. Os sinais de sua presença. Aqueles que afirmam ter encontrado Maria Degolada descrevem sempre os mesmos fenômenos sobrenaturais. Um frio súbito e inexplicável que congela até os ossos, mesmo nas noites mais quentes do verão gaúcho. É um frio que vem de dentro, que não pode ser combatido com casacos ou cobertores. O cheiro inconfundível de flores brancas em decomposição, doce e nauseante ao mesmo tempo, que surge do nada e desaparece sem deixar rastros. Sussurros em alemão, carregados pelo vento, palavras que poucos entendem, mas que todos sentem no coração como avisos ou consolos. Manchas vermelhas que aparecem em espelhos e vidros, formando às vezes a silhueta de uma mulher, outras vezes apenas uma marca circular ao redor do que seria um pescoço. E a sensação mais perturbadora de todas, a de estar sendo observado por olhos cheios de uma compaixão infinita e uma fúria eterna. Olhos que já viram o pior da humanidade, mas que ainda guardam esperança de que a justiça possa prevalecer. O legado eterno. Maria Degolada representa mais que uma simples lenda urbana. Ela é um símbolo poderoso da luta contra a impunidade, um lembrete eterno de que algumas injustiças são tão profundas que ecoam através dos séculos. Sua história serve como advertência para aqueles que pensam que podem tirar vidas inocentes e escapar das consequências. Serve como consolo para aquelas que sofrem em silêncio, sabendo que há uma guardiã sobrenatural velando por elas. E serve como inspiração para todos nós, lembrando-nos que a luta por justiça não termina com a morte. Nas noites de novembro, quando o vento sul sopra forte pela cidade e as ruas ficam desertas, os antigos moradores de Porto Alegre ainda olham por sobre os ombros. Eles sabem que Maria continua sua caminhada eterna, protegendo algumas almas e punindo outras. E assim, meus ouvintes, termina a lenda de Maria Degolada. Ou será que ela realmente termina? Pois enquanto houver injustiça no mundo, enquanto houver mulheres sofrendo violência, enquanto houver predadores se escondendo atrás de fardas e posições de poder, Maria continuará sua vigília. Ela caminha pelas ruas de Porto Alegre até hoje, uma executora sobrenatural da justiça que lhe foi negada em vida. Seus passos ecoam nas pedras antigas, seu vestido branco tremula no vento noturno, e sua cicatriz vermelha brilha como uma estrela de sangue na escuridão. Por isso, da próxima vez que vocês estiverem caminhando sozinhos pelas ruas antigas de Porto Alegre e sentirem aquele frio inexplicável subir pela espinha, lembrem-se, vocês não estão realmente sozinhos. Maria Degolada está sempre por perto, protegendo os inocentes e executando sua justiça eterna. Esta é sua lenda. Esta é sua verdade. Este é o seu poder que transcende a morte. E a história continua.